Obrigado, governador Valdez. E já cumprimentando o senhor, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Monsenhor Sorondo, agradeço a abertura desta casa e esse debate. Meu caro amigo Virgílio, parabéns a todos pela organização. Eu gostaria, senhoras e senhoras, de trazer algumas palavras da ciência brasileira para esse diálogo. Eu trabalho numa instituição chamada IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que ao longo dos últimos 25 anos deu enormes contribuições para o pensamento, para decisões, para estratégias de conservação e de produção sustentável na Amazônia. A gente tem trabalhos publicados, mais de 1000 artigos publicados, e é pela voz dessa experiência da ciência que eu quero trazer aqui alguns elementos que eu acho que vão enriquecer esse debate. Em primeiro lugar, gostaria de fazer eco ao que o doutor Fábio Mendes colocou mais cedo sobre o grande desenvolvimento agropecuário brasileiro dos últimos 40 anos. Faltou dizer, secretário Fábio, que o Brasil alimenta todos os dias 1,2 bilhões de pessoas. Esse é o tamanho da responsabilidade brasileira com o planeta. Isso é realmente um caso de sucesso. Mas houve as razões desse caso de sucesso, lembrando apenas que há 40 anos atrás nós importávamos alimentos, e hoje somos primeiro, segundo ou terceiro lugar em produção e exportação das 10 commodities agrícolas mais transacionadas no planeta. Essa foi a evolução dos últimos 40 anos. Houve duas razões fundamentais para a gente chegar aonde chegou, para o Brasil chegar onde chegou. Primeiro, a ação humana, como foi bem colocado aqui em Embrapa, a tecnologia, o domínio da técnica. A outra razão é a natureza. 95% da nossa agricultura não é irrigada, nós dependemos de chuva. Grande parte da chuva que cai no Cerrado, onde está o grande celeiro do Brasil, vem da Amazônia, como foi mostrado hoje mais cedo pelo professor Tom Lovejoy. A Amazônia, tem-se dito por aí que a Amazônia é pulmão do mundo. Hoje já se sabe que não é. A Amazônia, entretanto, ela recicla água para o planeta inteiro, como nós vimos na imagem hoje cedo. A Amazônia recicla carbono, a Amazônia controla a temperatura, a Amazônia estoca em torno de 20% das soluções que a vida criou para habitar esse planeta ao longo de 3 bilhões de anos. Esse é o tamanho da importância da Amazônia. Então, a Amazônia não é pulmão, a Amazônia é coração do planeta. É o coração do planeta, é por onde passa tudo. Sem ela, colapsam todos os sistemas do planeta. Esse é o tamanho da importância da Amazônia e é outro peso que recai sobre os ombros do Brasil. Conservar esse patrimônio para a humanidade. É um patrimônio do Brasil, dos países vizinhos, do Peru, mas é um patrimônio que serve a toda a humanidade. A gente, no IPAM, tem um projeto de pesquisa desenvolvido no Mato Grosso, que é um estado grande produtor de alimentos no Brasil, onde a gente já identificou um aumento, governador Valdez, de quase 1 grau de temperatura entre 2000 e 2010 na região nordeste do Mato Grosso. Isso significa que a gente antecipou em 60 anos a previsão do IPCC, do painel da ONU, para o que deveria estar acontecendo naquela região. Isso desorganizou as chuvas, colocou risco para o agronegócio, encurtou o período de chuvas, tá, e gerou prejuízos para o agronegócio brasileiro. O que eu quero dizer com isso é que desmatar a Amazônia é um mau negócio, inclusive para os negócios tradicionais que nós temos no Brasil, como o nosso agronegócio. Cada grau de aumento de temperatura significa 50 milímetros a menos de evapotranspiração das plantas, e como também vimos hoje cedo, metade da chuva da Amazônia é produzida pela própria floresta. Estamos brincando literalmente com fogo. Um segundo elemento que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que também, não precisa de ser cientista para saber isso, e eu acho que várias falas aqui hoje de manhã, do governador Helder, do governador Wilson, do governador Wellington, do governador Dino e de vários dos governadores que aqui colocaram suas posições, essa revolução que nós temos que fazer custa dinheiro. Custa dinheiro, né, governador Helder? A gente fazer a regularização fundiária é tão importante. Custa dinheiro, governador Wilson, a gente transformar um projeto piloto de Pirarucu num projeto mainstream, um projeto de grande escala. Custa dinheiro, dinheiro público, dinheiro privado, dinheiro de filantropia, dinheiro de todas as formas, custa. Tá? Esse é um lado da moeda. O outro lado é que custa pouco. Se formos fazer uma conta, eu fiz uma conta imprecisa,
Mas nós estamos falando aqui de poucos centavos de euros num litro de leite vendido na Europa, cujas vacas são alimentadas com soja brasileira, dentre outros países, para poder remunerar os serviços ambientais que a Amazônia presta para que essa soja seja vendida barata no mundo. Por que essa equação não está funcionando? Essa que é uma pergunta, governador Valdez, que nós precisamos de encarar seriamente. Eu não quero dizer aqui que o consumidor europeu é mau e não quer pagar esses poucos centavos. Não, ao contrário. Eu acho que essa discussão do Sínodo da Amazônia mostra que a bondade verdadeira, a generosidade verdadeira nas pessoas, que está sendo irradiada por essa decisão do Papa Francisco de colocar a Amazônia como prioridade da Igreja. Agora, se há benevolência e gentileza e delicadeza das pessoas em tirar alguns poucos centavos dos seus bolsos para poder remunerar os serviços ambientais, de um lado, e de outro lado, há uma enorme carência e uma enorme necessidade desses recursos nos nossos países e estados amazônicos. O que está faltando? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Será que não há uma excessiva politização da discussão do clima? Eu deixo aqui a pergunta. Será que não há uma incompetência dos mercados, como foi bem colocado pelo cardeal Rumes hoje de manhã? Essa tecnocracia, às vezes agressiva em excesso e muitas vezes ineficiente. Os mercados estão realmente respondendo a esta demanda, tanto dos consumidores de leite, por favor, não me entenda aqui errado, eu estou pegando o leite como uma metáfora, quanto dos produtores de pirarucu, e também não me entenda errado, não são só eles, mas você pega também como uma metáfora. Será que não há uma ineficiência dos processos que ficam no meio do caminho para fazer esse dinheiro e essa boa vontade e este amor que as pessoas têm pela conservação da Amazônia chegar aos amazônidas? Tem alguma coisa aqui no meio, senhores e senhoras, que não está funcionando. Os mercados não estão atendendo essa demanda. Nós vamos ter que reinventar. O sistema de commodities, para aqueles que sabem disso, foi inventado há mais de 500, 600 anos atrás pelos compradores. E a lógica é muito simples. Padronizo a qualidade e achato o preço. É tão simples quanto isso. E assim eu vou ter sempre disponível a commodity. Nós temos que reinventar esse sistema. Talvez a contribuição da Amazônia para o mundo hoje, governadores, seja reinventar esse sistema, repensar esse modelo e colocar uns centavinhos em cima de cada saca de soja, de cada quilo de carne, de cada quilo de algodão que sai dos nossos países, de cada quilo de cacau, senhores governadores, que sai dos nossos países para o mundo desenvolvido e também para o mundo em desenvolvimento, aquele que pode pagar esses centavos a mais. Agora, os instrumentos não estão postos. O Serquis deu aqui algumas linhas de pensamento. Há dinheiro à disposição. Há boa vontade das pessoas em contribuir. Mas há um sistema aqui no meio que não está funcionando. Talvez este seja, governador Valdez, o nosso grande desafio. A filantropia é importante, Colim. Agora, toda a filantropia ambiental do planeta não chega a 2 bilhões de dólares, dos quais menos de 20% vai para ações de clima. É muito pouco. Mas esse dinheiro precisa de ser usado estrategicamente, como tem feito o GCF, em criar as condições para que a gente possa acessar o mercado. Este, sim, tem os trilhões necessários. Não estou falando nem de trilhões, está na escala de bilhões ainda, para resolver o problema. O governador Helder mencionou que há 23 milhões de hectares de excedente de reserva legal. Isso é um direito do produtor desmatar. A boa notícia é que, ou má notícia para o produtor, é que ele vai ganhar muito pouco, né, governador, ao fazer esse desmatamento. O que significa que, talvez com um pouquinho a mais do que esse muito pouco, ele desista de fazer isso. Aí está uma oportunidade para a gente canalizar recursos. Fiz uma conta também, governador Valdez. Com menos de 3 bilhões de dólares por ano, não estamos falando de trilhões, com menos de 3 bilhões de dólares por ano, esses hectares todos, governador Helder, são estancados, o desmatamento é estancado. Então, vamos fazer uma conta aqui rápida. 40% do desmatamento na Amazônia acontece em área pública, não destinada e dentro de unidade de conservação. Isso é crime, tem que estar fora. Se a gente somar o combate ao desmatamento disso, que eu acho que todos nós concordamos, governos estaduais, governo federal, todos nós, com estímulo
àqueles que têm o direito de desmatar não desmatarem, nós resolvemos mais da metade do problema. E o custo não é alto para o resultado que ele traz. Eu quero finalizar minha fala, senhores e senhoras, dizendo que nós temos uma oportunidade na realidade. Falou-se hoje várias vezes do artigo 6º do Acordo de Paris. Ali está um objeto concreto que nós aqui dentro dessa sala devemos nos organizar para atuar em conjunto. Governos estaduais, sociedade, empresas, governo federal, governos federais. Os interesses são idênticos, absolutamente simétricos. Nós precisamos de juntar as nossas competências e capacidades e a nossa capacidade de articulação para fazer um bom artigo 6º do Acordo de Paris, porque ele vai viabilizar essas trocas. Os serviços ambientais vão e o dinheiro vem. Senão nós vamos ficar eternamente enxugando o gelo ou buscando as migalhinhas de recurso para resolver problemas pontuais. Chega de resolver problema pontual. Nós temos que resolver o problema sistêmico da conservação da Amazônia. A Amazônia tem que parar de ser desmatada ontem. Senão o mundo vai morrer de fome e nós vamos viver um cataclisma climático ainda mais sério do que está sendo previsto. Nós temos que agir rápido. A oportunidade está à nossa frente. Em pouco mais de um mês, vários de nós estaremos no Chile, em Santiago, discutindo o artigo 6º. Que ele seja bem regulamentado, à luz do que nós discutimos aqui dentro dessa sala. Eu quero finalizar, governador Valdez, meu caro Virgílio, Monsenhor Sorondo, colocando o IPAM à disposição desse debate. Nós temos muita informação, um acúmulo de informações, muito mais do que eu dou condição de vazão. Os senhores governadores, estamos à disposição para contribuir nesse debate, mas não percamos a oportunidade do Chile e construamos resultados concretos para que essas oportunidades sejam convertidas em investimentos em Glasgow no ano que vem. Muito obrigado.